Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos implementar a ativação e não ativação do nosso usuário na nossa aplicação. Quando nós cadastramos um usuário na nossa aplicação, se nós olharmos aqui na tabela usuário, ele por padrão está vindo como não ativo. O campo booleano nele ativo está sendo inserido aqui em cada tupla como falso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar, né, aqui no nosso botão papéis, quando nós enxergarmos aqui nesse botão papéis, nós vamos adicionar um radio box aqui para dizer se esse usuário vai estar ativo ou não, tá? Então, se esse usuário não estiver ativo ou ativo, ele vai aparecer aqui na nossa tabela da agora para frente também, da mesma forma como os papéis deles foram adicionados aqui na aula anterior. Então, vamos implementar esta nossa nova funcionalidade na aplicação. Então, nós vamos aproveitar esse botão papéis aqui, tá bom? Nós vamos aproveitar esta página aqui para definir se um usuário está ativo ou não. Aqui na nossa aplicação, vamos rodá-la para a gente ver, aqui na nossa classe principal, vamos rodá-la para a gente ver o que nós vamos, onde nós vamos adicionar, né? Qual página que nós vamos adicionar o ativo e não ativo do usuário. Então, está rodando aqui. Já terminou de rodar. Vamos aqui no usuários. Aqui nesse botão papéis. A gente vai vir nessa página aqui e colocar entre o login e o papéis os dois radio button aqui, onde a gente vai poder ativar e não ativar um determinado usuário, tá bom? Então vamos lá no nosso código e nós vamos procurar essa página aqui, ó, tá? Essa página aqui, ela é a página que nós criamos na aula anterior, que é a página Alt, Admin, é a nossa página Editar Papel Usuário, tá? Então, onde a gente vai colocar aquele nosso código? A gente vai colocar logo abaixo do login aqui, ó, entre o login e entre o papéis. Então, vamos implementar esse nosso código. Então, como de costume, eu já fiz a implementação do nosso código aqui. Então, ele está logo abaixo do input de login, tá? Então, o que esse nosso código faz? A primeira coisa que a gente tem que analisar é que lá na nossa classe usuário, né, no pacote modelo, ele tem um atributo que é do tipo booleano, tá? Então, é esse atributo booleano aqui que a gente vai colocar verdadeiro ou falso nele. Se o usuário estiver ativo no sistema, ele vai estar como true. E a gente vai salvar true no banco de dados. Se ele não estiver ativo, ele vai estar como falso. E a gente vai salvar falso no banco de dados. Tá bom? Então, é esse campo que a gente vai trabalhar nele. Então, eu já adicionei o código aqui, né, para a gente manipular esse campo. Estou utilizando as classes do Bootstrap. Então, ele é bem simples, né? Ele é relativamente simples. Eu estou adicionando uma div para especificar a parte do radio button, né? Que é o ativo, e outra div aqui embaixo que vai especificar o não ativo, tá? Eu estou utilizando o input do type radio aqui, tá? Que vai ser aquele ligado e desligado, ou um ou outro. Então, o que eu estou fazendo? Ó? O campo ativo, que está vindo aqui como parâmetro no pro nosso formulário, né? Vamos ver, vamos recapitular aqui da onde está vindo esse campo, né? Vamos aqui no nosso controlador. Então, quando a gente clica neste botão aqui, ó, papéis, né? A requisição ela está vindo para o nosso controlador usuário. Nosso controlador usuário, ela está vindo aqui, ó, no usuário e lá no editar papel e passando o ID do usuário, tá? Se nós olharmos lá, ó, olha no canto inferior esquerdo, ó, editar papel, ID número 2.
Então, quando ele chega aqui, eu pego, né, o ID do usuário que está sendo passado e o mais importante aqui, ó, eu vou buscar ele no banco de dados, usando o repositório do usuário, né, faço as verificações aqui e o mais importante, ó, eu pego o usuário que foi buscado no banco de dados, né, que eu peguei ele aqui do Optional, e associo a essa chave aqui, coloco aqui no meu modelo e envio para onde? Para essa página admin editar usuário. Quando eu coloco o usuário aqui dentro, ele já está com um atributo ativo aqui, né? O nome do atributo ativo. Ou ele pode estar verdadeiro, ou ele pode estar falso. Se for a primeira vez, né, que a gente está mexendo com esse usuário, ele vai estar falso, porque ele está sendo cadastrado como padrão, como falso. Mas o atributo está aqui dentro desse objeto usuário, que eu vou pegar ele por meio dessa chave, nesta página aqui. Ó. Então, quando eu chego nesta página, né, eu pego o usuário aqui e a gente vai descer lá no nosso checked box, que a gente acabou de colocar aqui embaixo, e a gente vai pegar aquele atributo ativo da nossa classe usuário, tá? E a gente vai trabalhar nele agora. Então, esse atributo ativo aqui, supõe que ele vem como falso, a primeira vez. Observe que eu estou dando o value aqui para o meu input, né, que é do type rádio aqui, como true. Então, se ele vem como falso aqui, né, e aqui está como verdadeiro, ele não vai checar esse rádio, tá? E se ele vem como falso aqui, e aqui o value dele está como falso, ele vai checar esse rádio não ativo aqui, tá bom? E se ele vir como verdadeiro, né, esse campo ativo, e aqui nesse meu input rádio, ele encontra esse valor verdadeiro aqui, ele vai checar o ativo, tá bom? Então é basicamente isso que ele faz. É bem simples essa implementação, tá? Então vamos salvar aqui. E depois, quando aparecer os dados aqui do usuário, né? Se ele está ativo ou não, ele vai mostrar em um desses dois rádios aqui. Se ele tiver ativo, ele mostra esse. Caso contrário, não ativo, ele mostra esse. Então vamos lá na nossa aplicação e fazer o teste para ver como que está se comportando aqui o nosso código. Então a gente vai clicar aqui, papéis, né? E olha aqui, ó, já apareceu aqui. Então, se a gente olhar lá no banco de dados, esse usuário Maria Angélica, vamos aqui, ó, o usuário Maria Angélica, que é esse ID número 2, ele está como falso. Então, ele já apareceu aqui como não ativo. Se nós olharmos lá no código, vou dar Ctrl U no HTML, aqui quando ele gera os nossos radio box, ó, ele está criando esse rádio aqui, pelo fato do value dele estar como true, e o valor lá do objeto é o ativo lá do usuário, ele chega como falso, então ele não checa esse aqui. Agora, pelo fato desse aqui estar como falso, o value dele, e ele vir como falso, ele está checando esse aqui, tá? Então, ele está checando nesse ponto aqui, ó. Está checando esses nossos rádios aqui. Por quê? Porque o campo, eu estou associando o campo do ativo aqui do meu usuário, né, a esses radio box aqui. Então, ele vai ter aquela função de ligado e desligado, baseado nesses valores aqui e baseado no valor do campo que está vindo aqui no meu campo ativo do usuário, se ele está ativo ou não. Agora, o que a gente tem que fazer? Quando a gente clicar neste nosso botão aqui de ativar ou não, né, o usuário, ativar ou não e clicar nesse botão, ele vai ter que aparecer aqui também, ó, né, da mesma forma que está aparecendo o papéis aqui do usuário. Então, a gente tem que modificar essa página aqui também, essa lista. Então, vamos lá nessa lista e fazer essa modificação. Então, a gente vem aqui na nossa lista. Ela está aqui em Alt Admin, Admin listar, usuário. Então, nesse ponto aqui, a gente está colocando os papéis, né, que nós colocamos na aula anterior, e aqui nós vamos colocar
se ele está ativo ou não. Eu já adicionei o código, então adicionei uma outra coluna aqui, e aqui eu estou utilizando o spam, e quando está iterando, né, a nossa lista de usuários aqui, quando ele pega um determinado usuário, ele começa a criar começa a criar a linha da tabela, mostrando nome, CPF, né, data de nascimento, e-mail. Quando ele chega aqui no campo ativo, eu estou utilizando uma espécie de if ternário, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele pega o campo do objeto usuário aqui e verifica, ele está ativo, né? Se for verdadeiro, se for true isso aqui, ele entra aqui, escreve ativo, né? Logo após essa interrogação. Caso contrário, se isso aqui for falso, ele escreve não ativo. E eu estou utilizando o spam aqui para colocar esse texto aqui na minha tabela, ativo ou não ativo. Então vamos salvar isso aqui e vamos lá na nossa página testar. Eu vou dar um refresh aqui e observe que vai aparecer aqui, ó, o ativo e não ativo, né, caso o usuário esteja não ativo. Aqui, ó, já apareceu que ele não está ativo. Por quê? Porque os dois usuários lá no banco de dados, ó, eles estão não ativos. Então vamos alterar esse primeiro aqui, ó. Vamos colocar ele como ativo. Essa Maria Angélica. Vou clicar aqui nesse botão. Então vamos clicar em ativo aqui e clicar em alterar. Só que antes de fazer de alterar isso aqui, né, de ativar ou não o usuário, quando nós clicarmos nesse botão alterar aqui, nós temos que de fato alterá-la no banco de dados, né, pegar esse objeto que está sendo passado aqui na requisição e fazer com que esse ativo aqui tenha reflexo no banco de dados para esse usuário, tá? Então a gente vai lá no nosso controlador, naquele nosso, né, quando eu clicar nesse botão alterar aqui, ele vai chamar esse método aqui embaixo, ó, editar papel passando o ID, e é nesse ponto aqui, ó, antes de alterar este, né, antes de salvar esse objeto user aqui no banco de dados, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar aquele atributo ativo que está sendo passado aqui como parâmetro deste objeto aqui que está no formulário. Então, quem que é esse objeto que está nesse formulário aqui passado como parâmetro? É esse objeto aqui, ó. Esse objeto aqui que está chegando como ativo. O que eu tenho que fazer? Pegar o que o usuário, né, a opção que a pessoa teve em ativar ou não, que está no atributo ativo dentro desse objeto aqui, e passar para esse objeto aqui que eu busquei no banco de dados na aula anterior, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e setar o ativo ou não ativo desse user aqui que eu busquei no banco de dados com quem? Com o dado que está vindo da onde? O dado que está vindo aqui desse meu objeto aqui, ó, tá? Então, esse objeto aqui é o objeto que está sendo representado neste formulário. Então, se eu vir aqui e cliquei como ativo, essa ativo aqui, o valor true, né, em ativo desse objeto, ele vai chegar neste objeto aqui. Só que eu não estou pegando esse objeto aqui e mandando para o banco de dados. Eu estou pegando o ID que está sendo passado como parâmetro aqui, naquele meu botão. Vamos olhar aqui em cima no action do formulário, né? Da minha página admin editar papel usuário. Estou pegando esse ID aqui para buscar o usuário que está no banco de dados. Então, estou pegando esse ID aqui e aqui eu estou buscando o usuário que está no banco de dados, ó, com esse ID que foi passado como parâmetro aqui em cima, tá bom? Então, quando eu busco esse usuário no banco de dados, ele vai estar com o valor ativo dele antigo, né? Porque se eu alterei aqui, ó, se ele estava como não ativo e eu alterei para ativo, o que está no banco de dados está como não ativo ainda, né? Porque eu acabei de buscar ele aqui por meio do ID. Então, eu tenho que pegar o que o usuário escolheu lá no formulário, né? Se ele escolheu ativo ou não ativo, que está sendo passado neste objeto aqui, e fazer o quê? Eu tenho que passar para o objeto que eu busquei no banco de dados aqui por meio do ID, ó, o objeto usuário.
Então, eu pego esse objeto usuário e seto o que está vindo do usuário que está vindo lá daquele formulário, que está vindo desse formulário aqui via parâmetro nesse ponto aqui. Ó. Tudo bem? Então, eu pego ele. Então, se a pessoa, né, selecionou aqui como ativo, eu vou estar passando true aqui como parâmetro e setando esse objeto usuário que eu acabei de buscar no banco de dados aqui, que está com o valor antigo de ativo e não ativo. E aqui eu estou colocando o valor novo nele, que eu chequei lá no formulário. Quando eu salvo ele no banco de dados aqui, ele vai já, né, trazer, já vai salvar o valor no banco que a pessoa selecionou aqui. Então vamos clicar aqui para ver o que acontece. Deixa eu lá salvar, né? Não tem nada sem salvar aqui. Então ele já ativou, olha aqui, ó, já mostrou como ativo, tá bom? Então o que que houve aqui? Ele buscou no banco de dados o usuário que estava não ativo, e aqui eu estou setando ele como ativo, que eu selecionei no formulário, do objeto que passou aqui como parâmetro, tá bom? Então, essa pequena modificação que a gente fez na nossa aplicação agora vai permitir que o usuário ele possa ativar ou não os usuários da nossa aplicação, tá? Então, eu estou ativando o outro aqui. Se eu quiser vir aqui e desativar ele, eu venho aqui e desativo, tá bom? Então, até a próxima aula.